Acredito que muitas vezes você deve se perguntar o porquê que é tão difícil escutar verdadeiramente as pessoas. E para que a gente possa aprofundar um pouco mais esse conceito, nós precisamos pensar sobre a palavra empatia. Empatia é o que verdadeiramente norteia a escuta. E quando nós pensamos na empatia, a primeira reflexão é nós analisarmos como foi a nossa criação em relação a isso. Nós vivemos na nossa família, nós aprendemos na nossa família a viver um processo empático. A nossa família tinha muito julgamento entre os tios, entre os avós, entre os filhos, ou nossa família era mais empática um com o outro, procurava entender, compreender, escutar. Então, normalmente o que eu percebo trabalhando individualmente com as pessoas e muitas vezes em grupo, é que o processo empático da família não aconteceu. Então, nós, na infância, não aprendemos a viver um processo empático. Nós aprendemos muito mais a julgar do que a compreender. Porque quando nós pensamos na empatia, não é que eu tenha que concordar, mas eu tenho que compreender, eu tenho que escutar para compreender. E se a gente não viveu isso no processo adulto, nós vamos ter muita dificuldade com o processo da empatia. Então vamos entender um pouco mais aqui na prática o que não é empatia. Por exemplo, a pessoa vem contar algo para nós e nós aconselhamos. Eu acho que tu deveria fazer aquilo, eu acho que tu deveria fazer isso, eu acho que tu deveria ir por esse caminho. A pessoa não nos perguntou nenhum tipo de conselho. Ela, naquele momento, ela só queria que a gente pudesse escutar. Se ela perguntar, ok, a gente vai dar um posicionamento e mesmo assim a gente vai dizer para a pessoa, esse é um ponto de vista pelo que eu enxergo, pela minha experiência. Não quer dizer que o que eu esteja te dizendo é o correto, é o que tu deve fazer, porque isso é a minha experiência. Mas a maioria das pessoas não nos pede conselho, elas só gostariam que a gente escutasse. Outra questão importante é quando a gente quer consolar as pessoas. Isso não é nada, toca a vida para frente. Imagina, tu tá desse jeito só por causa disso. Para aquela pessoa, naquele momento, aquilo é importante. A nossa perspectiva, nós olhando o que ela está dizendo, pode ser simples, mas para ela não é. Ela já está te trazendo isso porque para ela não é. Então, a gente realmente entender verdadeiramente o que significa para ela naquele momento, no momento de vida que ela está passando. A outra questão é a gente compartilhar uma experiência nossa e sobrepor uma experiência nossa sobre o que a pessoa está dizendo. Então a gente diz, isso não é nada, tu não tem noção que eu passei. E aí a gente já conta uma experiência. Nesse momento a gente já sai da pessoa, a gente volta o assunto para nós. Tu começa a falar de ti e não está mais falando do outro. E conta as tuas experiências. Isso também não é um processo de empatia. Então, muitas vezes, o que nós temos com as pessoas é um processo mais simpático. Nós escutamos, procuramos, nossa, é isso, né? Mas verdadeiramente a gente não aprofunda com ela o que significou para ela. E outro aspecto que não é empatia, que a gente faz muitas vezes, é interrogar, é fazer um monte de perguntas para a pessoa, mas de um jeito que ela se sinta interrogada, não é genuíno. Eu não estou fazendo aquelas perguntas para compreender, mas eu estou fazendo aquelas perguntas porque eu estou curiosa, porque eu quero saber o que houve, porque eu quero saber o que aconteceu, e a pessoa sente que a gente verdadeiramente não está preocupada com ela. Nós estamos querendo saber da situação. Então, o que é empatia verdadeiramente na prática? Empatia na prática é a gente, em primeiro lugar, estar presente ali e deixar com que a pessoa que veio colocar o assunto para nós possa dar o tom da conversa, inclusive o ritmo da conversa, e que a gente possa só estar ali, presente, e a gente vai fazendo as nossas entradas de uma maneira sutil, leve, mais fluida e de uma maneira realmente com um interesse mais genuíno. Se eu fizer isso, eu consigo perceber o que está vivo nessa conversa e eu consigo dar vazão e a pessoa realmente se sente verdadeiramente escutada e compreendida. Nós só vamos conseguir fazer um processo de escuta verdadeira quando nós trabalharmos em nós e analisarmos em nós como está o nosso processo empático.